Bibliotecas Públicas e Políticas Culturais. A Divisão de Bibliotecas do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo, 1935. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, 1984. Olá, eu sou Leonardo, muito prazer, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as minhas pesquisas, tanto da minha dissertação como do meu doutorado, na temática das bibliotecas públicas e políticas culturais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Lúcia por esse espaço, por poder compartilhar com vocês essas temáticas e também compartilhar os assuntos relacionados a essa proposta, que é colocar a biblioteca pública no centro das discussões do nosso Estado, das nossas questões de transformação social. Vou trabalhar com vocês então nas duas temáticas e nas posições relacionadas às minhas pesquisas que venho realizando desde então. Sou Leonardo Assis, eu sou bibliotecário de formação, sou bacharel em biblioteconomia pela ECA, fiz história pela FEFELESH também, posterior à minha formação da biblioteconomia. Fiz uma especialização de um diplomado em gestão de bibliotecas públicas na Universidade Humberto Hurtado do Chile. Foi uma formação para bibliotecários de maneira remota, realizada pelo nosso Ministério da Cultura e pelo programa Iberbibliotecas. Atuo como pesquisador e colaborador do Laboratório de Cultura, Informação e Sociedade da ECA, USP, e também do Colabcult, da professora Lúcia. Em 2023, a minha tese ela venceu o Prêmio Laura Russo de teses do CRB 8, do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região. E desde então venho atuando como docente do curso de Biblioteconomia da ETEC Parque da Juventude, também do curso de Técnico em Administração, onde eu leciono a disciplina de Ética, e atualmente estou atuando na Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp, aqui no prédio da Reitoria de São Paulo. Nos últimos 3 anos venho trabalhando com a temática da inteligência artificial, então é muito provável que vocês já ouviram, discutiram ou já assistiram algum material produzido por mim relacionado a essa temática da inteligência artificial aplicada às bibliotecas, à produção científica, ao conjunto de competências para a utilização dessa tecnologia. Esses materiais estão na rede, na internet, no YouTube, então fica aí de dica para vocês procurarem esse conteúdo, se vocês quiserem saber mais sobre essa minha atuação. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a minha pesquisa do mestrado e do doutorado, na temática das bibliotecas públicas e das políticas culturais. Política e cultura. A preocupação com a cultura sempre esteve presente em diversos momentos históricos do Brasil, desde o momento da vinda da família real para o território brasileiro, o processo todo de colonização, estabelecimento da República, no período do Império, a redemocratização. Então, essas discussões relacionadas à cultura sempre estiveram presentes em diferentes momentos históricos do nosso país. É uma discussão marcada por embates, por diferentes avanços, também por retrocessos, políticas que são implementadas, políticas que são retiradas, e com isso essa temática se faz extremamente atual, presente e constante na vida de todos. Política cultural, o que é política cultural? Tanto no mestrado como no doutorado eu utilizo uma série de autores para conceituar o que é uma política cultural, então passando pelos documentos da Unesco, na perspectiva de indicar um conceito do tema da política cultural, passando por autores como Nestor Garcia Canclini, pelo Teixeira Coelho, pelo Michel de Certeau, pelo Albino Rubim, pelo Alexandre Barbalho, na busca de encontrar pontos comuns para identificar essa conceituação do que é uma política cultural. E nessa busca e nessa pesquisa de encontrar
a conceituação de política cultural, nós conseguimos identificar alguns pontos importantes, destacar algumas questões que estão relacionadas a essa conceituação. Tá? Então, nós temos a questão da sociedade civil participante, diferentes atores envolvidos, o Estado, instituições públicas e privadas, questões simbólicas como metas, o caráter burocrático e administrativo de aplicação das políticas culturais e uma intervenção sistemática do Estado no acesso e o uso da cultura. Então, são pontos em comum que são encontrados tanto nas legislações como nos autores que discutem e trabalham com esse tema. Nas pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado, eu utilizei uma metodologia de pesquisa qualitativa, identificando na literatura temas relacionados às propostas da discussão com relação à política cultural, biblioteca pública e também ação cultural. Fiz uma busca também em arquivos e documentos históricos, porque eu trabalhei com 2 momentos específicos e eu senti essa necessidade de encontrar documentação para trabalhar e discutir com mais clareza os temas que eu estava desenvolvendo. Então, registros fotográficos, cartas, entrevistas, publicações em jornais de época, leis, decretos, todo esse material foi consultado para construir tanto a dissertação como a tese. A dissertação e a tese têm uma linha comum aí de raciocínio e discussão, elas partem de uma proposta mais conceitual e histórica num primeiro momento, para, num segundo momento, trabalhar com a documentação e os períodos selecionados. Na dissertação, eu realizei visitas em arquivos e em uma série de instituições para localizar a documentação relacionada à divisão de bibliotecas da Prefeitura de São Paulo, em especial a Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato e também a Biblioteca Mário de Andrade. Elas apresentam uma grande quantidade de documentos relacionados a esse período de instalação do Departamento de Cultura aqui na cidade de São Paulo. E na tese, grande parte da documentação eu encontrei no arquivo pessoal do professor Luiz Milanese e também nos arquivos da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Então foram 2 locais onde eu encontrei muitas documentações relacionadas a esse momento de institucionalização do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas aqui no nosso estado. O mestrado eu defendi em 2013, ele tem esse título, Bibliotecas Públicas e Políticas Culturais, a divisão de bibliotecas do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo. Está disponível no Teses USP, então para quem tiver interesse pode fazer a consulta de todo esse material que eu desenvolvi, toda essa pesquisa que foi produzida neste momento. Esse momento de institucionalização de um departamento de cultura e de um sistema de bibliotecas, ele tem um contexto político presente que parte daquele momento de institucionalização da República, dos partidos políticos e das mobilizações dos estados para a sua organização administrativa, tanto das cidades como dos estados. Então, todo esse plano de fundo político foi abordado, estudado, para trabalhar no contexto da minha dissertação. Neste momento, há essa organização política acontecendo no estado e na cidade de São Paulo, os diferentes partidos políticos vêm se constituindo. Aqui temos como destaque o Partido Constitucionalista, que vem a criar ali uma série de instituições dentro da organização do Estado e também com sua influência dentro da Prefeitura de São Paulo. O Departamento de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo, ele surge com essa burocracia administrativa a partir do Partido Constitucionalista. Um momento muito importante nessa mudança e transição administrativa é quando o prefeito Fábio Prado toma posse das funções administrativas da cidade
ele busca implementar uma mudança administrativa, política, na cidade como um todo. O que vocês estão vendo aqui era o organograma da cidade antes da gestão do prefeito Fábio Prado. Então é interessante a gente observar que como vários setores da nossa cidade eram ligados diretamente ao expediente do prefeito, e a partir do momento que o Fábio Prado ele entra e ele toma posse da Prefeitura de São Paulo, a partir da nomeação do governador do Armando Salles de Oliveira, ele aplica uma série de mudanças administrativas e burocráticas que dão um outro caráter e uma outra organização para a nossa cidade. E é nesse momento que é criado o nosso Departamento de Cultura na nossa cidade. Segundo as palavras do próprio prefeito, ele promulgaria leis que estariam destinadas a algumas vertentes, aquelas de caráter social, as de feição cultural, que não deixam de ter muito de caráter social, e as meramente administrativas. Então, essa é uma declaração que foi apresentada no jornal Estado de São Paulo, onde a gente já consegue observar claramente essa preocupação do prefeito com as questões relacionadas à cultura, e já é um indício ali de uma demonstração de uma visão administrativa que coloca a cultura dentro dessa atuação no nosso estado. O Departamento de Cultura ele surge a partir de um ato municipal, o ato municipal 861. Essa lei criou o Departamento de Cultura e apresentou uma divisão para esse departamento com uma série de setores específicos, de teatro, das bibliotecas, das salas de cinema. Toda a cidade vai passando por uma série de mudanças administrativas, e esse ato municipal tem essa preocupação de criar os diferentes setores e se preocupar especificamente com a execução ali da criação do Departamento de Cultura na nossa cidade. O Departamento de Cultura, alguns trechos desse documento: estimular e desenvolver todas as iniciativas destinadas a favorecer o movimento educacional, artístico e cultural, promover e organizar espetáculos de arte, colocar a cultura ao alcance de todos através de uma estação radiodifusora, organizar sessões literárias e artísticas, e criar e organizar bibliotecas públicas de forma a contribuir eficazmente para a difusão da cultura em todas as camadas da população. Então vejam que interessante aqui, como a gente já observa dentro de uma preocupação ali da prefeitura em colocar, em institucionalizar a biblioteca pública como um agente na realização e na interferência da cultura na nossa cidade de São Paulo. Aqui é interessante a gente observar esse caráter de importância da biblioteca enquanto instituição e como ela aparece registrada nesse documento do Ato Institucional 861. A Prefeitura de São Paulo, como eu falei para vocês, a partir da nomeação do prefeito Fábio Prado, passa por uma série de mudanças administrativas. Ele cria esse novo organograma da cidade. Vejam aí essa imagem à direita, que é um registro desse novo organograma, com diferentes setores, departamentos, e realmente há uma vida, um aumento, uma densidade de uma vida burocrática administrativa que se faz presente com essa posse do prefeito Fábio Prado na nossa cidade. E com isso é criado este Instituto de Cultura, que nesse organograma tem-se a denominação de Departamento de Cultura, e dentro desse Departamento de Cultura temos a nossa divisão de bibliotecas. Então, vocês conseguem observar essa reorganização da cidade de modo administrativo como um todo, e a institucionalização de um Departamento de Cultura que coloca as nossas bibliotecas como uma instituição presente para a difusão, o uso da cultura na cidade como um todo. Vejam que interessante o caráter de importância que é dado para a nossa biblioteca dentro desse contexto. É importante também a gente falar
que o prefeito ele tem um uso muito inteligente das leis, ele busca uma série de artifícios legais para construir uma base para fortalecer as suas instituições, e dos artifícios que ele utiliza é um artigo da Constituição Federal que aplica uma parte do orçamento dos estados para ações relacionadas ao desenvolvimento de atividades e sistemas educativos. E ele usa esse artigo para destinar uma grande fatia desse orçamento do estado e também do município para a realização das atividades do Departamento de Cultura. Segundo o próprio prefeito Fábio Prado, numa das entrevistas que ele concedeu ali para o jornal Estado de São Paulo, ele indicou, né, quer melhor sistema educativo do que o Departamento de Cultura? Solicitei, então, pareceres de alguns juristas que foram unânimes em reforçar a opinião da prefeitura. Então vejam que interessante esse uso dos artifícios legais, da legislação, para fortalecimento das ações no campo da cultura. Eu gosto muito de destacar essa astúcia realizada pelo prefeito, porque para desenvolver as atividades da cultura nós precisamos de recursos, de orçamento, e ele utilizou desse artifício da Constituição Federal para destinar recursos para a execução das atividades do Departamento de Cultura e, consequentemente, da divisão de bibliotecas. A divisão de bibliotecas, então, ela surge a partir dessa nova organização que foi colocada em prática por um Departamento de Cultura em 1935. O Departamento de Cultura ele foi coordenado, na época, pelo Mário de Andrade. O prefeito Fábio Prado convida o Mário de Andrade para ser o seu primeiro diretor de cultura desse departamento. O Mário de Andrade convida uma série de outros intelectuais da época, muitos deles ligados ao grupo de intelectuais e também estavam ligados a toda aquela movimentação que ocorreu do período modernista, com as publicações, com as diferentes expressões artísticas que aconteceram naquele momento. A divisão de bibliotecas ela ganha uma vida institucional, ela divide suas atividades em 4 vertentes: uma biblioteca infantil, uma biblioteca pública central, as bibliotecas circulares e as bibliotecas populares. Então, todo esse sistema de bibliotecas, essa rede que se institucionaliza na cidade de São Paulo, ela é coordenada pelo Rubens Barba de Moraes, a convite do prefeito Fábio Prado e também do Mário de Andrade. Eu vou contar para vocês, então, algumas características dessa rede de bibliotecas que se estabelece e como essas instituições foram importantes ali no desenvolvimento das ações desse Departamento de Cultura e nessa relação entre política cultural e a sociedade, as ações desenvolvidas na época. A Biblioteca Infantil ela foi a primeira iniciativa a ser realizada pelo Departamento de Cultura. Já havia um casarão e uma série de atividades que eram realizadas por uma profissional que é a Lenira Camargo Fracaroli. Ela foi diretora da Biblioteca Infantil desde o momento ali da inauguração, em 1936 até 1961. Ela já havia realizado uma série de iniciativas no campo da biblioteca infantil, numa biblioteca que pertencente ao Instituto Caetano de Campos, e com isso ela foi convidada para ser a primeira diretora da biblioteca infantil e realizar as atividades pelo Departamento de Cultura. Essa biblioteca infantil ela estava presente, localizada ali num casarão na Rua Major Sertório, aqui em Pinheiros. Esse casarão não existe, ele já foi demolido. Depois, na década de 50 e 60, a biblioteca infantil passa a ganhar um novo espaço, onde ela está localizada hoje. Como eu falei para vocês, a Lenira Fracaroli
ela realiza uma série de atividades na Biblioteca Infantil do Instituto Caetano de Campos, e ela leva todo esse conteúdo que ela desenvolveu para as atividades a serem realizadas no Departamento de Cultura. Essas são algumas imagens do Instituto Caetano de Campos, na biblioteca que ela organizava, que algumas atividades com as crianças. E aqui algumas imagens desse momento de inauguração da Biblioteca Infanto-Juvenil do Departamento de Cultura. Aqui uma foto simbólica, né, com o Mário de Andrade, o Rubens Borba de Moraes aqui na direita, e a Lenira Fracaroli aqui ao centro dessa foto que está aqui na parte superior de vocês. Tá? E aqui na foto de baixo, nessa imagem de baixo, a gente consegue observar um momento de assinatura de uma série de documentos do Mário de Andrade. Fizeram uma celebração para reunir uma série políticos da época, cônsuls, que doaram muitos acervos para essa biblioteca infantil, como para toda a rede ali da divisão de bibliotecas como um todo. Então, essas são algumas fotos e alguns registros de época que marcam esse momento inicial do Departamento de Cultura e também dessa rede de bibliotecas que se estabelece na cidade de São Paulo. A biblioteca infantil, ela ganha um organograma, uma série de atividades, então tem salão de jogos, tem um trabalho educacional com as crianças, uma preocupação com questões psicológicas. Eu gosto muito de frisar que existem ainda muitas pesquisas a serem feitas nessa discussão da biblioteca infantil, e o arquivo da Biblioteca Infantil Juvenil Monteiro Lobato é muito rico. Então, para as pessoas que trabalham nessa temática, eu aconselho vocês a irem a esse arquivo e realizarem pesquisas, porque ainda temos muitas discussões a serem feitas dentro dessa temática. Alguns registros aqui por meio de imagens dessa vida dessa biblioteca infantil. Então, as crianças brincavam, utilizavam o salão de jogos, eles produziam um jornal que por muito tempo foi disponibilizado, chamado A Voz da Infância. Também é uma outra documentação muito rica que registra esse momento histórico vivido pela biblioteca infantil, desde o momento da criação, ali na década de 30, até períodos mais recentes da década de 70 e da década de 80. Essa biblioteca infantil, ela dispunha de uma série de ambientes, um espaço para exibição de filmes, um espaço para encenação de peças infantis, recitais. Então havia uma vida ali acontecendo dentro dessa instituição. E o trabalho da Lenira Fracaroli ganha muita força dentro da divisão de bibliotecas da Prefeitura de São Paulo. Saindo desse tema da biblioteca infantil, falando um pouco da biblioteca municipal. A biblioteca municipal, ela já existia aqui na nossa cidade. Desde 1926, a biblioteca municipal, ela já executava suas atividades. Ela nasce com um acervo vindo da Câmara de São Paulo, que eles disponibilizaram para a criação de uma biblioteca municipal que tivesse ali um caráter público. A partir de 1930, essa biblioteca apresenta um grande volume de acervo, e com isso, quando o Departamento de Cultura ele se institucionaliza, essa biblioteca municipal passa a ser coordenada pelo, então, Rubens Borba de Moraes. O Rubens Borba de Moraes, ele assume, então, a diretoria da divisão de bibliotecas e também a diretoria da biblioteca municipal. Quando o Rubens Borba de Moraes ele assume essa biblioteca municipal, a biblioteca municipal que hoje é a Biblioteca Mário de Andrade, Rubens Borba de Moraes ele instala uma série de procedimentos administrativos para organizar e gerir melhor essa biblioteca. Então aqui a gente tem uma série de documentos que foram estabelecidos, controle de revistas,
principais materiais consultados, um livro de tombo e registro do acervo. Rubens Borba de Moraes ele circula por muitos países, ele vai conhecer a biblioteconomia em diferentes regiões e traz essa burocracia administrativa para a biblioteca municipal. Então é um momento onde esse acervo é organizado, disponibilizado e há uma preocupação nesse planejamento dessa instituição em levar todo esse conteúdo para a cidade como um todo. A Biblioteca Municipal ganha um projeto em 1936, um projeto de um novo prédio. Esse prédio é o prédio hoje da Biblioteca Mário de Andrade. Há uma documentação muito interessante também relacionada à arquitetura desse prédio. Haveria aposentos para o diretor da biblioteca, seria ali um hotel onde ele estaria presente 24 horas todos os dias nessa instituição. Então também é uma documentação bem interessante depois para quem quiser pesquisar sobre essa temática. Esse prédio não fica pronto na conclusão ali da gestão do Departamento de Cultura pelo Mário de Andrade. Há o projeto em si como um todo, mas ele acaba não sendo inaugurado naquele momento. Ele é inaugurado na gestão futura. Numa das 4 pontos ali de atuação dessa divisão de bibliotecas, nós temos a biblioteca circulante. Havia uma proposta, a partir de um ofício do Mário de Andrade, de que parte do acervo da biblioteca municipal circulasse de fato pela cidade. Eles organizam um pedido de automóveis para a fábrica da Ford no Brasil, e com isso eles conseguem alguns carros para levar esses acervos para alguns espaços da cidade. Então, alguns parques, alguns bairros recebem parte do acervo da biblioteca central, e com isso nós temos as bibliotecas circulantes. As bibliotecas circulantes, elas de fato circulavam. Aqui um registro da biblioteca circulante, de parte desse acervo da biblioteca central, que fazia parte desse carro, na Praça da Estação da Luz. Há um projeto também de todo esse veículo, desse acervo que realmente era deslocado ali para diferentes pontos dessa cidade. Então nós temos aqui à disposição desse carro para receber as cadeiras, as mesas, as estantes e abrir todo aquele local de leitura e fruição dos materiais que eram levados para os diferentes locais da nossa cidade. Uma outra proposta dentro dessa rede de bibliotecas são as bibliotecas populares. As bibliotecas populares elas ganham uma conceituação vinda do Mário de Andrade muito próxima ao que nós temos hoje de casas de cultura e dos nossos centros culturais. Esse aqui é um esboço escrito pelo Mário de Andrade, indicando como essas bibliotecas populares funcionariam. Então, elas eram espaços mais multiculturais, e com isso havia uma preocupação de diferentes atividades e realizar uma série de ações que não estivessem só ligadas ao acervo e à fruição dos materiais ali, dos livros e das revistas. Essas bibliotecas populares, elas têm uma conceituação que parte daquele momento onde nós temos uma discussão sobre a emergência das questões relacionadas ao trabalho, as preocupações do lazer, saindo de um desenvolvimento ali próximo das revoluções industriais. Então há toda uma preocupação em levar a cultura, a informação, o conhecimento para os diferentes grupos, e com isso essa discussão da biblioteca popular, que é uma discussão que acontece na Europa com muita força, na Inglaterra, também é trazida para cá pelo Mário de Andrade, com muitas características
relacionadas a essa fruição da cultura como um todo. É um projeto também muito interessante, ele não foi colocado em prática, porque a gestão do prefeito Fábio Prado e do governador Armando Salles de Oliveira sofre ali de diferentes reveses daquele momento de institucionalização do Estado Novo, das políticas do Getúlio Vargas, e com isso essas bibliotecas elas não entram em prática. Falo para vocês que eu faço uma discussão sobre essas bibliotecas na minha dissertação, e ainda também é um campo bastante a ser explorado com relação a essa identificação do que seriam as bibliotecas populares, não só no Brasil, como em outras partes do mundo como um todo. As bibliotecas públicas, então, elas passam a participar e serem ativas nessa vida dessa cidade. Nós temos um envolvimento, então, das políticas com a cultura. É interessante observar essa visibilidade que é dada para a biblioteca, numa preocupação de colocar as bibliotecas realmente como instituições presentes na cidade como um todo. E para isso acontecer, foi preciso, então, uma série de iniciativas, legislações, se preocupar com o orçamento, se preocupar com a formação também de quadros profissionais para que eles pudessem fazer parte dessas instituições de cultura das nossas bibliotecas. E uma das questões principais, que é a questão do impacto social. As bibliotecas, elas, dentro dessa política cultural que foi colocada em prática pelo Departamento de Cultura, elas têm um impacto social que elas passam a interferir diretamente na qualidade de vida das diferentes populações da nossa cidade. Então vejam que interessante como a biblioteca pública ganhou um protagonismo dentro dessa gestão do prefeito Fábio Prado, do governador Armando Salles de Oliveira, na nossa cidade de São Paulo, pelo nosso Departamento de Cultura. Então toda essa temática, essas discussões eu faço na minha dissertação. A partir disso, em 2022 eu defendo a tese, já eu dou um salto no tempo, né? Nem tanto, não fujo desse cenário político nacional, mas eu saio do âmbito da prefeitura e vou para o âmbito do Estado de São Paulo. Biblioteca Pública e suas dinâmicas sociais, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, uma análise dentro de uma documentação que parte de 1984 até 1996, tendo como orientadora também a professora Lúcia. Defendi essa tese em 2022. Essa tese eu apresentei no 15º Seminário Internacional Biblioteca Viva. Então nós fizemos um material audiovisual expondo essa pesquisa, e também em 2023 a tese ganhou, essa pesquisa ela recebeu o prêmio de melhor tese desenvolvida naquele ano, na celebração ali do prêmio Laura Russo pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. Tenho muito orgulho dessa pesquisa, trago muita documentação original, inédita, e se eu comentei com vocês que há muita documentação ainda a trabalhar com relação à divisão de bibliotecas, aqui eu falo para vocês que ainda há muita história a ser pesquisada, discutida, falada, trabalhada, a partir desse momento que se institucionaliza um sistema de bibliotecas no nosso estado de São Paulo. E eu vou trazer um pouco aqui das minhas pesquisas e tudo que eu trabalhei, porque ainda existem muitas frentes a serem abertas a partir dessa proposta de colocar uma luz e um holofote sobre esse sistema de bibliotecas públicas do estado de São Paulo. O sistema de bibliotecas, para trabalhar nessa temática, eu trago duas hipóteses, né? A primeira delas era se havia ali, dentro dessa política cultural, uma preocupação em institucionalizar uma rede, um sistema de bibliotecas públicas no estado de São Paulo. Nós estamos vivendo um período de redemocratização do país, então
como essa movimentação aconteceu, né? Como isso está expresso nas suas diferentes legislações. E uma outra questão que eu procurei identificar como problemática aqui desse sistema de bibliotecas é com as ações colocadas em prática, quais foram as perspectivas e as ações nessa proposta de um Brasil num processo de redemocratização, de abertura. Havia participação coletiva, havia ações colocadas em prática para interação com as comunidades, com a coletividade dos municípios. Então essa são duas hipóteses aí que eu coloco como presentes na minha tese. Se esse momento de abertura política coloca a biblioteca pública como uma instituição presente e, a partir do momento que ela está presente, então quais ações ela realiza para esse envolvimento das coletividades nos municípios e dentro dessa proposta de um olhar nessa temática das ações culturais. O contexto político é o contexto político do final da ditadura ali, fazendo uma transição histórica para um processo de redemocratização. Eu faço toda essa transição e essa discussão teórica na tese. Eu realmente parto do momento ali da divisão de bibliotecas da Prefeitura de São Paulo, que foi o marco para a nossa discussão das bibliotecas públicas. Saindo dessa temática, eu faço toda uma transição histórica e documental, passando pelo Instituto Nacional do Livro, Era Vargas, surgimento do Ministério da Cultura, as políticas do Celso Furtado, e faço essa transição até chegar à década de 80 com essa criação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. E faço também uma discussão de como a biblioteca pública aparece dentro dessas discussões de formação da nossa Constituição. Então são todos os assuntos relacionados até chegar a esse momento desse sistema de bibliotecas que se coloca presente no nosso Estado. Contexto político, Arena, MDB, atos institucionais, novos partidos que surgem dentro desse processo de redemocratização, PDT, PTB, PP, PT, PMDB, PSD, todos esses oriundos do MDB e da Arena saindo desse contexto da ditadura militar, desse processo todo que se coloca no Brasil. Em São Paulo, especificamente, o governo estadual ele surge com uma proposta do PMDB, que então o governador Franco Montoro ele se estabelece ali como o gestor do Estado, nessa proposta de construção de um novo olhar, de uma nova perspectiva de abertura política das nossas diferentes instituições. Esse partido, o PMDB, ele se organiza por meio de várias reuniões realizadas nessa Fundação Pedroso Horta, que é uma fundação ligada ao PMDB, e essa fundação ela criou uma comissão denominada Cultura, tá? E essa comissão ela elabora um documento indicando como a temática da cultura ela poderia aparecer em diferentes ações do Estado. E esse documento ele se debruça com relação ao cinema, teatro, diferentes ações artísticas que poderiam ser organizadas por meio de uma Secretaria de Estado da Cultura, e as discussões relacionadas à biblioteca aparecem nessa documentação. Eles elaboram um documento de política cultural, o PMDB elabora esse documento é inédito, tá? Ele está disponibilizado na tese, então quem quiser consultar, pode consultar, ele está anexo à tese. Esse documento traz informações inéditas com relação a diferentes atuações do Estado na cultura nesse processo de redemocratização, e eu dou uma ênfase na tese nessa proposta das nossas bibliotecas públicas. Então esse documento traz diferentes ações, aqui uma imagem desse documento, desses encontros que foram realizados,
E essa proposta dessa política cultural, garantindo então uma centralização nas discussões, mas indicando que o período anterior, o período da ditadura, ele havia realizado uma série de ações de modo a intervir diretamente na cultura, monopolizando a produção cultural, as comunicações, de uma maneira muito rígida. E esse documento ele contesta vários pontos de atuação dessa gestão, relacionada aos meios de comunicação, a uma formação mais livre, artística, uma produção mais livre dos nossos produtores culturais, dos diferentes aspectos da cultura como um todo. E as propostas, então, dentro dessa política cultural, apresentam várias vertentes. E aqui é um dos pontos que eu indiquei para vocês, uma das hipóteses da tese, né? Como essa política cultural expressa uma problemática relacionada a esse período de redemocratização do país. Então, em vários momentos, esse documento de política cultural ele expressa essa preocupação com esse período, com esse momento de redemocratização do país. E dois pontos, o item 19 e o item 20, eles tratam especificamente das questões relacionadas às nossas bibliotecas. Então, incentivo às bibliotecas como solução específica não só para registros de memória cultural, para o aproveitamento e desenvolvimento da criatividade. Vejam aqui que interessante, a biblioteca não é só vista como um acervo, mas como um desenvolvimento da criatividade. Estabelecimento em colaboração com os municípios de uma infraestrutura cultural que permita um fluxo de informações em todos os sentidos, tanto do público para com o acervo bibliotecário, quanto do acervo para o público, bem como entre os públicos e os acervos distintos. Todo esse fluxo será presidido pelo bibliotecário, que deixará de ser mero guarda-livros para converter-se em animador cultural. Muita informação aqui, né? Então, a biblioteca, dentro desse conceito de um espaço criativo, o profissional reconhecido como alguém responsável pela execução dessas atividades, o profissional bibliotecário, e a biblioteca que ela deixa de ser só um acervo, esse guarda-livros, e ela passa realmente, a partir da iniciativa desse profissional, a realizar uma série de interferências nesses municípios como um todo. Tá? Então essas são as discussões propostas nesse documento da política cultural do PMDB. Essa proposta de criação de um sistema de bibliotecas, ela não é nova, tá? Analisando a documentação, eu encontro registros de uma proposta da década de 60 e início da década de 70 da Fundação para o Livro Escolar, que passa a pensar num sistema de bibliotecas para o Estado como um todo. Então eu gosto de indicar essa questão porque tem-se essa ideia que a proposta do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas é algo totalmente inédito e original ali da década de 80, mas não é, tá? Analisando a documentação, a gente consegue encontrar já formas e aspectos muito semelhantes ao que foram colocados em práticas depois, na década de 80 e 90, já nessa proposta da Fundação para o Livro Escolar. A Fundação para o Livro Escolar, ela funcionava como uma instituição ali parceira do Estado na década de 60 e ela elabora uma série de iniciativas e projetos a contribuir com as ações do Estado de São Paulo. Essa rede de bibliotecas ela não acontece, tá? Essa documentação, eles fazem um projeto piloto e é interessante observar como eu encontrei essa documentação no arquivo pessoal do professor Luiz Milanese. Não dá para a gente afirmar que houve uma cópia de articulação desse sistema de bibliotecas a partir dessa proposta da Fundação para o Livro Escolar, mas o que a gente consegue identificar é que houve um conhecimento de que essa iniciativa aconteceu. Tá? Então, uma preocupação em criar uma rede de bibliotecas no município aparece já na década de 60. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, ele a partir do decreto 22.766, ele surge, né? ele ganha ali um aspecto legal, uma série de iniciativas são realizadas dentro desse sistema de bibliotecas. Para a apresentação desse sistema de bibliotecas é feita uma carta síntese que é enviada para os diferentes municípios, indicando o que é esse sistema,
uma estrutura administrativa que visava transformar as bibliotecas públicas municipais em centros de informação e convivência da cidade. Então vejo aqui a proposta, né, bem ampla realmente de atuação dessas bibliotecas públicas, não só como o lugar ali de guarda-livros, mas como esse centro de convivência da cidade como um todo, organizando esse sistema em formato de rede e articulando diferentes ações de maneira colaborativa e mútua com as bibliotecas públicas dos diferentes municípios. Esse sistema de bibliotecas também tem uma preocupação legal, ele usa de um artifício muito sagaz aqui, que é um relacionamento entre a Secretaria de Estado da Cultura e os municípios a partir de um convênio que é assinado diretamente com os prefeitos. Então, esse gesto, esse ato dá um caráter extremamente importante ali para a iniciativa, tanto com relação a firmar esse compromisso, e também a cidade se coloca ali com um ator que passa a ganhar uma série de incentivos a partir dessa relação direta com o Estado e com essa preocupação com a cultura por meio das nossas bibliotecas. Então, e esse convênio ele possibilita envio de materiais, orçamentos, recursos financeiros. Então, é uma estratégia administrativa que se coloca presente. Esse sistema de bibliotecas ele coloca diferentes ações em práticas. Então nós temos encontros com escritores, uma série de exposições, temos as famosas exposições itinerantes que foram realizadas em diferentes municípios. Eu digitalizei todo esse acervo das exposições itinerantes, ele também está presente na tese, não todo o acervo, tá? E aí eu falo para vocês, quem quiser essa documentação, analisar essa documentação, pode vir me consultar, porque é um material que eu não ia disponibilizar. São mais de 60 folhetos dessas exposições itinerantes, das diferentes temáticas que foram trabalhadas nessa proposta de levar exposições para os municípios do Estado. O encontro com escritores também é uma ação. Esse folheto, né, o primeiro folheto, ele era uma bula, né, uma série de orientações de como receber o escritor, realizar interações, perguntas. É uma iniciativa que ainda é realizada no nosso estado, por meio das bibliotecas, que surge aí por meio das ações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Das pesquisas e dessa documentação relacionada às exposições itinerantes, nós temos muitas temáticas relacionadas a essa proposta. Então, quem quiser realmente pode me procurar, que eu posso disponibilizar esse material para futuras pesquisas e desdobramentos relacionados ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Então, tinha temas, por exemplo, o que era o punk, o que era o rock, o caipira na cidade, discussões relacionadas à sexualidade, feminismo, e circulando nas nossas cidades, nos nossos municípios, na década de 80. E aqui a gente consegue observar o segundo ponto, a segunda hipótese da minha tese, quais foram as ações e como essas ações foram colocadas em práticas nessa perspectiva de um processo de redemocratização do país. Então, esse envolvimento com a comunidade, essa abertura das temáticas, ela todas aparece nas ações que foram colocadas em prática pelo nosso sistema de bibliotecas do Estado de São Paulo. Para a gente fechar aqui, então, essas preocupações elas aparecem tanto na documentação ali da política cultural do PMDB, como nas ações do nosso sistema de bibliotecas, uma preocupação com a abertura política, uma participação das comunidades, das coletividades, nesse processo de redemocratização do país. Essa proposta das bibliotecas públicas, nessa transformação da vida da sociedade, das comunidades, se faz presente nos dois momentos, né? Tanto da divisão como aqui no sistema de bibliotecas públicas do Estado de São Paulo. A biblioteca pública como uma instituição transformadora, como uma instituição que interfere diretamente na vida e na sociedade
nesse papel ali de levar informação, conhecimento e nessa difusão dos diferentes conteúdos, né? Essa preocupação da instituição nesse espaço mobilizador, transformador e que de fato interfere na vida em sociedade. E essa perspectiva que eu busquei tanto no mestrado como no doutorado. A biblioteca pública ela não é um acervo, né? Ela não é só um acervo, ela está muito mais, o trabalho dela é muito mais além dessa preocupação só em organizar um acervo, mas essa dinâmica com a sociedade, levar as diferentes ações, as discussões, as propostas, interferir diretamente nesse contexto social onde ela está inserida. E essas duas perspectivas eu procurei analisar tanto na divisão de bibliotecas, por meio das suas políticas culturais, como também nas políticas culturais e nas ações colocadas em prática pelo sistema de bibliotecas aqui na década de 80. Agradeço vocês, aqui só algumas atividades que venho realizando, né? Venho trabalhando muito nesse contexto das inteligências artificiais. Quem quiser conversar com a minha tese, eu criei uma inteligência artificial específica, que é esse Tese GPT, então é só digitar aí esse link, bit.ly/tese GPT, que você pode conversar diretamente com a minha tese, aí você pode fazer diferentes perguntas. Quais foram as temáticas, por exemplo, das exposições itinerantes? Quais foram as hipóteses da tese? Você pode conversar quais foram os pontos não explorados pelo Leonardo na tese e que eu gostaria de desenvolver numa pesquisa futura com relação ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Então, criei esse produto para que vocês possam ter uma interação com a tese. Vocês vão precisar gastar tanto tempo ali lendo as 300 páginas, mas vocês podem conversar aí com um agente inteligente e tirar proveito de toda essa pesquisa. Como eu falei para vocês, venho realizando uma série de cursos, formações. Aqui são algumas atividades que eu participei recentemente na discussão das bibliotecas públicas e colocando a biblioteca pública nessa perspectiva e nessa discussão da tecnológica atual relacionada à inteligência artificial. Eu tenho muitos textos, recentemente publiquei alguns artigos relacionados a essa temática da inteligência artificial no contexto das bibliotecas públicas. Também participo e venho participando de uma série de cursos e formações relacionados a essa temática. Então, se vocês quiserem e tiverem interesse, podem ficar ligados e se conectarem nas minhas diferentes redes e acompanhar as minhas discussões. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa exposição das minhas pesquisas, tanto da minha dissertação como da minha tese. Tenho um canal de comunicação aqui, que é um grupo no WhatsApp, onde eu divulgo minhas iniciativas, meus cursos, minhas propostas, o que eu venho fazendo. Vocês podem me encontrar nas diferentes redes sociais, tá? Tenho todas: Instagram, Twitter, Facebook, Threads, X, Twitter, todas, tá? Então, deixo aqui como indicação para vocês. Agradeço mais uma vez a professora Lúcia por conceder esse espaço para falar um pouco sobre as minhas pesquisas, sobre todo esse trabalho que nós realizamos de modo muito bonito ao longo desses mais de 10 anos trabalhando na temática das bibliotecas e das políticas culturais. E todo esse trabalho feito numa perspectiva realmente de mostrar como as nossas bibliotecas públicas são instituições transformadoras da nossa sociedade. Agradeço a todos vocês, deixo um grande abraço aqui, fico à disposição para perguntas, conversas e para também participar de outras formações que vocês venham a ter interesse a partir dessas dinâmicas e dessas propostas que eu venho atuando e trabalhando dentro das minhas pesquisas e nas minhas atuações profissionais. Meu grande abraço a todos, nos vemos em breve. Até lá!